sobre o homem de 70 anos que morreu atropelado por uma carreta, né? Recebemos aqui vários questionamentos e eu até perguntei aqui e pedi para ser ouvido um advogado, né? Para ver se teria responsabilidade o fato de não ter a calçada no local, né? Que isso pode ter influenciado a queda da vítima por ele estar andando na rua. E o David Souza foi entender melhor a situação para explicar aqui para a gente, inclusive a dúvida que eu coloquei aqui no ar. Diga lá, David. É isso aí, o EPC está aqui na Avenida Comil, praticamente no cruzamento com a Rua Tomé de Souza, para falar ainda desse idoso que acabou morrendo, né, depois de ser atropelado por um caminhão. Por que isso talvez tenha acontecido, né? A gente percebe que desse lado aqui, ó, não tem calçada. Do outro lado, onde aconteceu de fato o acidente, também não tem calçada, né? E o idoso estava trafegando pela rua quando o caminhão foi fazer a conversão à direita, não viu o idoso, o pedestre, acabou atropelando ele e depois ele morreu no hospital. A pergunta que fica sobre o acidente é: se existisse calçada no local, o idoso precisaria estar andando pela rua? Seria uma alternativa certamente segura para o pedestre, mas o advogado explica que não dá para dizer que a falta da calçada provocou o atropelamento. Nesse caso específico que nós estamos falando aqui, a calçada, a ausência da calçada não teve nexo com o resultado morte do acidente, ou seja, não foi por causa da ausência da calçada que aquele senhor acabou sendo atropelado ali mesmo, que foi ao lado do meio-fio ali na rua. A responsabilidade tem que ser apurada junto à conduta do próprio motorista, se ele agiu com imperícia ou por imprudência na hora de fazer aquele contorno. E também apurar se naquele momento, aquele ponto de visão, o que o senhor estava, era possível também o motorista ver. Então a calçada propriamente dita, ela não tem uma ligação com isso. E a forma como foi esse acidente não significa que se tivesse a calçada, ele não estaria no local que ele estava quando foi atropelado. Então a gente não pode presumir que a ausência da calçada impediria o resultado da morte ou impediria o acidente ali, porque o senhor poderia estar caminhando no mesmo local, mesmo havendo a calçada. O nexo causal é quando uma conduta praticada influencia diretamente no resultado. Como não é possível dizer com certeza que a existência da calçada faria o pedestre estar sobre ela, também não se pode imputar uma culpa do dono do imóvel, que seria o responsável pela construção da calçada. Diferente seria se uma calçada em condições ruins tivesse provocado a queda do idoso, identificado depois como Miguel Roncovis, de 70 anos. Se na calçada tivesse um problema na calçada, a pessoa tropeça porque essa calçada está mal feita, ou ela está toda quebrada, ela tropeça, cai e quebra a perna, por exemplo, o efeito do resultado do acidente se deu pela péssima qualidade ou pelo dano da própria calçada. Então, a calçada que deu ensejo ao acidente que gerou, por exemplo, a quebra de uma perna, de um pé. Aí sim você responsabiliza o dono da calçada. No dia do acidente, o motorista do caminhão disse que viu o idoso tropeçando e caindo antes de ser atropelado. O condutor fez o teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para a presença de álcool no sangue. O acidente está sendo investigado pela Polícia Civil. É um homicídio, né, culposo, quando não tem a intenção de causar, fruto de uma negligência, de uma imperícia, e ver se o motorista era habilitado para conduzir aquele veículo, se naquele local que aconteceu era permitido passar veículo, algumas coisas que a polícia vai apurar para se responsabiliza ou não o motorista, ou se foi ali uma culpa concorrente, ou seja, uma falha da própria vítima que acabou caindo, ou o motorista não viu e passou por cima. Tudo isso vai ser apurado através do inquérito policial.